Bom, vamos para os exemplos agora. Aplicar o que a gente viu sobre área e volume de prismas. Calcule a área total de um prisma reto que apresenta 20 centímetros de altura, cuja base é um triângulo retângulo com catetos que medem 8 centímetros e 15 centímetros. Estão lá representados no desenho. 20 centímetros a altura, 8 e 15 os catetos do meu triângulo retângulo. Quem manda aqui é a base, tá? Então vamos lá, calcule a área total. Como é que se calcula a área total de um prisma? A área total do prisma se calcula a área total, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Bom, vamos lá calcular a área da base. Quem que tem na base? A área da base é a área do triângulo. Que triângulo que eu tenho na base? Um triângulo retângulo. A área do triângulo retângulo é a área da figura plana triângulo retângulo. Base vezes altura dividido por 2. E lembrando daquilo que eu já falei para vocês, toda vez que for um triângulo retângulo, a base e a altura são os catetos. Então, 8 vezes 15 dividido por 2. Eu vou simplificar aqui, ó, 8 por 2 dá 4. E 4 vezes 15 dá 60. Então, eu já tenho a minha área da base. Vou para a área lateral. Detalhe aqui na área lateral. Aquela área lateral que aparece no slide é a área lateral para prismas regulares. O que é um prisma regular? É aquele onde a base do prisma é uma figura que tem todos os lados iguais. Essa figura aqui na base tem todos os lados iguais? Não, ela não tem todos os lados iguais. Então, eu tenho que calcular a área lateral de cada um dos retângulos, certo? Porque aqui eu tenho um retângulo, ó, de base 8 e altura 20. Aqui eu tenho um outro retângulo de base 15 e altura 20. Lá atrás, ó, eu tenho um outro retângulo de base quanto? Não sei. Tem que achar esse lado aqui. Como é que a gente acha a hipotenusa de um triângulo retângulo quando eu tenho os dois catetos? Pitágoras. Então, vamos lá. Ó. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O a aqui, a hipotenusa, é quem eu não tenho. 15 ao quadrado e 8 ao quadrado. 15 ao quadrado, 225, e 8 ao quadrado, 64. Então, vai ser a raiz de 289, que é 17. Então, aquele lado lá é 17. Agora sim, ó, eu tenho todos os lados do meu triângulo, é só fazer a área de cada um dos retângulos que compõem a área lateral desse prisma. Então, eu tenho a área lateral, ó, eu tenho um retângulo que é base vezes altura, 8 vezes 20. Mas eu tenho outro retângulo que a base é 15 e a altura é 20. E tenho outro retângulo que a base é 17 e a altura é 20. Só resolver. 8 vezes 20, 160. 15 vezes 20, 300. E 17 vezes 20, 340. Somando, isso aqui vai dar 160 mais 340, 500. 500 mais 300, 800. Finalizar então a área total. A área total, 2 vezes a área da base, que é 60, mais 800. 2 vezes 60, 120, mais 800, área total, 920. Bom, agora vamos. Um prisma hexagonal regular tem 192 raiz de 3 metros cúbicos de volume e com a aresta da base 2 metros. Calcule a altura do prisma. Olha aqui, ó. Ele tá me dando o volume e a aresta da base. Então, se ele dá o volume, eu tenho que usar o volume. Aquela mesma linha de raciocínio que a gente usava nos problemas de plano. Qual é o volume de um prisma? A área da base vezes a altura, tá? Ele deu o volume, põe o volume ali, 192 raiz de 3. Área da base.
Aqui na área da base, eu não vou deixar esse AB a área da base. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar a fórmula da área da base. Como a minha base é um hexágono, vou colocar a fórmula do hexágono. 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes a altura. Por quê? Eu quero encontrar a altura, então eu preciso utilizar a área da base aqui. Esse Azinho é a aresta da base, é o lado do hexágono que ele dá lá no enunciado, ó, 2. É só substituir. Então vai ficar, ó, 192 raiz de 3 é igual a 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes o H. Bom, aqui 2 elevado ao quadrado não é 4? Dá para cancelar. Então, o que sobrou? Uma raiz multiplicando do lado e a mesma raiz multiplicando do outro, dá para cancelar. O que sobrou? Sobrou 192 é igual a 6H. Esse 6 que está multiplicando vai passar dividindo 192 dividido por 6, que vai ser o meu H. Então, 192, vamos dividir por 6. 19 dá para dividir por 6? Dá. Dá 3. 3 vezes 6 é 18, sobra 1, baixo 2. 12 dividido por 6, 2. Então, a minha altura é 32.